Quinto período, módulo 1, dor. Coluna vertebral, medula espinal, circulação licórica e vias aferentes somáticas. Então nós vamos começar pela coluna vertebral. É a parte do esqueleto axial formada por uma ligação curva entre ossos individuais, as vértebras. Tem função de sustentação de todo o esqueleto, sendo responsável pela postura ereta e proteção da medula espinal. É dividida em 5 partes: cervical com 7 vértebras, torácica com 12 vértebras, lombar com 5 vértebras, sacro, formado por 5 segmentos fundidos, e cóccix com 4 segmentos fundidos. A coluna vertebral tem curvaturas fisiológicas, e estas são a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose sacral. Existem curvaturas patológicas também, que seria a acentuação dessas curvaturas fisiológicas, produzindo hiperlordoses ou hipercifoses, que caminham juntas, ou também a escoliose, que seria uma curvatura laterolateral. Entrando nas vértebras cervicais, as duas primeiras vértebras são atípicas, ou seja, elas não têm todos os componentes de uma vértebra típica. A C1 é chamada de Atlas. Vindo da mitologia grega, Atlas foi o titã responsável por carregar o mundo. No caso das vértebras, Atlas segura o crânio. Atlas vai ser dotado de 2 arcos, um anterior e um posterior. No arco anterior, nós vamos encontrar o tubérculo anterior e a fávea do dente de Axis. No arco posterior, nós vamos encontrar o tubérculo posterior. Entre eles, nós vamos encontrar as faces articulares superiores e inferiores, o forame vertebral e os processos transversos direito e esquerdo com os forames transversários. C2 também recebe um nome diferente, Axis, que significa eixo. Ela vai ter um corpo vertebral, o dente de Axis, também chamado de processo odontoide, e o ápice do dente, que vai ser importante para a fixação de ligamentos. No dente de Axis também vamos encontrar faces articulares, anterior e posterior. A anterior para se articular com o Atlas e a posterior para o ligamento transverso de Atlas. Vamos encontrar aí também o forame vertebral, os processos articulares superiores e inferiores com suas faces articulares, os processos transversos com forames transversários, o arco vertebral com suas lâminas direita e esquerda e o processo espinhoso. A partir daí, nós vamos encontrar as vértebras típicas, de C3 a C7, e elas vão apresentar um corpo vertebral com faces intervertebrais que se articulam com os discos intervertebrais, uma epífise anular, que vai se formar pelo crescimento em espessura do corpo vertebral, um unco, ou processo uncinado, que é uma elevação lateral, e a partir daí podemos encontrar também os forames basivertebrais, que são mais proeminentes nas vértebras lombares, que são uma entrada para a veia basivertebral, que entra no corpo das vértebras. Vamos encontrar também o arco vertebral, que pode ser dividido em pedículos e lâminas, sendo os pedículos as partes que ligam o corpo às lâminas. Vamos encontrar também cisuras vertebrais, superiores e inferiores, que vão formar, quando articuladas, o forame intervertebral para a passagem dos nervos espinais. O forame vertebral, que quando articulado vai formar o canal vertebral para a passagem da medula, o processo espinhoso, que no caso das vértebras cervicais vai ser bífido, os processos transversos, direito e esquerdo, com o forame transversário para a passagem das artérias vertebrais, e os tubérculos anterior e posterior. Nós vamos ter também os processos articulares, superiores e inferiores, direitos e esquerdos, com suas faces articulares, superiores e inferiores. Um adendo é que a vértebra C7 é chamada de vértebra proeminente, justamente porque o seu processo espinhoso é maior e não é bífido. Entrando agora nas vértebras torácicas, em relação às vértebras cervicais, as torácicas não vão possuir o forame transversário. O processo espinhoso não vai ser bífido e apenas T1 vai possuir o unco. As faces articulares que eram horizontalizadas nas cervicais passam a ser verticalizadas, com a face superior apontando para posterior e a inferior apontando para anterior. Elas diferem também por possuir fóveas costais, que vão estar presentes nos corpos vertebrais e nos processos transversos para articulação com as costelas. O corpo vertebral vai se articular com a cabeça da costela e o processo transverso vai se articular com o tubérculo. Essas fóveas vão apresentar algumas variações ao decorrer da coluna torácica. T1 apresenta uma fóvea superior, que se articula com a primeira costela, e uma fóvea inferior, ou hemifóvea inferior, que se articula com a fóvea superior de T2. De T2 a T8, poucas mudanças vão acontecer, e elas vão apresentar, então, uma fóvea superior e uma hemifóvea inferior. T9 frequentemente não tem hemifóvea inferior. T10 apresenta apenas as fóveas superiores e o processo transverso pode não ter fóvea. T11 apresenta apenas fóveas superiores e o processo transverso não tem fóvea. E T12 apresenta apenas fóveas superiores e o processo transverso é semelhante ao de uma vértebra lombar. Os outros acidentes vão ser iguais às vértebras cervicais típicas. Entrando nas vértebras lombares, elas não possuem fóveas costais. As faces articulares agora se dirigem para a medial na superior e para a lateral na inferior. Os processos transversos são mais longos e finos, e os processos espinhosos são curtos e arredondados. São características das vértebras lombares o processo mamilar nos processos articulares superiores e o processo acessório nos processos transversos. Indo para o sacro, ele é geralmente formado por 5 vértebras sacrais, que são fundidas e têm um formato triangular. Ele vai possuir uma base, formada pela face intervertebral superior do corpo desse 1, o promontório, que é um ponto importante na obstetrícia, a asa do sacro, os processos articulares superiores, com as faces articulares superiores, que vão se articular com a última vértebra lombar, o canal sacral, que vai ser a continuidade do canal vertebral,
Na face pélvica, nós vamos encontrar linhas transversas nos locais onde estariam os discos intervertebrais e os forames sacrais anteriores. Na face lateral, nós vamos encontrar a tuberosidade sacral e mais lateral, a face auricular, em formato de orelha, que vai se articular com o osso da pelve. Na face dorsal, nós vamos ver os forames sacrais posteriores e 3 cristas. A crista sacral mediana vai ser formada pela fusão dos processos espinhosos. A crista sacral medial vai ser formada pela fusão dos processos articulares. E a crista sacral lateral vai ser formada pela fusão dos processos transversos. Vamos encontrar também o corno sacral, apontando para o inferior, o hiato sacral, que é a abertura inferior do canal sacral, e o ápice do sacro, com a face articular sacrococcígea. O cóccix vai ser então um pequeno osso triangular formado por uma fusão de 3 a 5 vértebras coccígeas, normalmente 4. É um resquício da eminência caudal embrionária e contém uma base, um corpo vertebral, o corno coccígeo apontando para o superior, um processo transverso e o ápice. Entre as vértebras estão localizados os discos intervertebrais, que consistem em um anel fibroso e um núcleo pulposo. Entre uma vértebra e um disco, existe também uma interface cartilaginosa vascularizada responsável pela nutrição dos discos, que é a placa terminal. Entrando nas articulações e ligamentos, nós vamos ter então, nas articulações craniovertebrais, que vão ser as atlanto-occipitais e as atlanto-axiais laterais e mediana, as membranas atlanto-occipitais anterior e posterior, a membrana tectória, que é contínua com o ligamento longitudinal posterior, o ligamento cruciforme, formado pelos fascículos longitudinais superior e inferior e pelo ligamento transverso de Atlas, o ligamento do ápice do dente e os ligamentos alares. Nós vamos ter também aí as articulações oncovertebrais entre corpos vertebrais das vértebras cervicais típicas, as articulações dos processos articulares, que vão ter cápsulas articulares, as articulações costovertebrais entre as costelas e as vértebras torácicas. Nós vamos encontrar então ligamento radiado na cabeça da costela e os ligamentos costotransversais superior e lateral. Nas articulações lombo-sacral, sacroiliaca e sacrococcígea, nós vamos encontrar então o ligamento iliolombar, os ligamentos sacroiliacos anterior e posterior, ligamento sacroespinal, ligamento sacrotuberal e os ligamentos sacrococcígeos posteriores. A coluna também vai ter sindesmoses, que vão ser o ligamento longitudinal anterior, que vai ser anterior aos corpos vertebrais, o ligamento longitudinal posterior, que vai ser posterior aos corpos vertebrais, dentro do canal da medula, os ligamentos amarelos, que vão estar entre as lâminas dos arcos vertebrais, o ligamento interespinal, entre os processos espinhosos, os ligamentos intertransversários, entre os processos transversos, o ligamento nucal, que vai da proeminência occipital externa até C7, e o ligamento supraespinal, entre os ápices dos processos espinhosos, de C7 até L3 ou L4. Indo agora para a medula espinal, ela vai ser uma estrutura cilíndrica, achatada anteroposteriormente, que é contínua com o bulbo e se estende do forame magno até a vértebra L1 ou L2. As suas partes vão ser cervical, com 8 pares de nervos, torácica, com 12 pares, lombar, com 5 pares, sacral, com 5 pares e coccígea, com 1 par. Devido à quantidade de neurônios dos membros, 2 dilatações vão ser encontradas, as intumescências, que vão ocorrer nas regiões cervical, do segmento C4 a T1, e lombo sacral, do segmento T11 a S1. A medula termina no cone medular, entre T12 e L3. A partir daí é encontrado um conjunto de nervos, a cauda equina, que se dirigem para os forames sacrais, e o filamento terminal, que é formado por vestígios de tecido neural, conjuntivo e neuroglial, cobertos por pia mater. As meninges revestem a medula e a dura mater se fecha a nível DS2, no fundo do saco dural, continuando com o filamento terminal na parte dural do filamento terminal, ou espiralização da dura mater, até se fixar no cóccix. Internamente, a medula se sustenta na dura mater pelos ligamentos denticulados. As radículas anteriores, que são motoras, e posteriores, que são sensitivas, saem dos seus respectivos segmentos medulares, formam raízes que se combinam formando nervos mistos que saem pelos forames intervertebrais. Em um corte transversal da medula, nós vamos observar uma fissura mediana anterior, os sulcos laterais anteriores, os sulcos laterais posteriores, os sulcos intermédios posteriores e o sulco mediano posterior. Por dentro, nós vamos ver a substância branca, que adquire essa cor por causa da mielina, e a substância cinzenta, formada por corpos neuronais. A substância branca vai ser dividida em funículo anterior, funículo lateral e funículo posterior, que vai ser dividida em fascículos, grácil e cuneiforme. E a comissura branca, formada por fibras de axônios mielinizados que comunicam um lado ao outro da medula. Na substância cinzenta, nós vamos encontrar as colunas ou cornos anteriores, laterais, posteriores e a comissura cinzenta. Por dentro também vamos encontrar o canal central da medula, que é contínuo com o quarto ventrículo. Entrando agora nas meninges, as meninges são membranas de revestimento do sistema nervoso central. São de externo para interno, dura mater, aracnoide mater e pia mater. As duas mais internas são conhecidas também como leptomeninges e são separadas pelo espaço subaracnoide, que contém o líquido cerebroespinal, ou líquor. A dura mater é uma membrana bilaminar, densa e espessa, também denominada placa e meninge. Suas camadas são a periosteal externa, aderida à lâmina interna da calvária, e a meninge interna, contínua com a parte espinal da dura mater que reveste a medula. Essas camadas estão intimamente fundidas, exceto nos locais onde estão os seios durais e as invaginações. Sua separação, formando o espaço extradural, só ocorre em casos patológicos. As invaginações de dura mater dividem o crânio em compartimentos, formando septos. São elas a foice do cérebro, o tentório ou tenda do cerebelo, a foice do cerebelo e o diafragma da cela.
Os seios venosos são espaços revestidos por endotélio entre as lâminas periosteal e meningida dura. São eles o seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto, a confluência dos seios, o seio occipital, os seios transversos, os seios sigmoides, seios petrosos superiores e inferiores, os seios cavernosos e os seios intracavernosos. Além disso, a dura mater é vascularizada majoritariamente pela artéria meningea média, que é um ramo da artéria maxilar que adentra o crânio pelo forame espinhoso, no esfenoide. A meningea média se divide em um ramo anterior e um ramo posterior. As leptomeninges se formam da mesma camada de mesênquima, são separadas pelo espaço subaracnoide, mas são contínuas nas saídas dos nervos cranianos e mantidas unidas pelas trabéculas com aspectos de teia de aranha, por isso o nome aracnoide mater. A aracnoide é avascular e está intimamente aplicada à lâmina meningea da dura mater, e a pia mater é muito vascularizada, estando aderida à superfície do encéfalo, seguindo todos os seus contornos. A aracnoide também forma as granulações aracnoides na região dos seios, que são responsáveis por transmitir o líquor para os seios venosos. O líquor é secretado em maior parte pelos plexos coroides, que são internos aos ventrículos. Fluem por eles seus canais e aberturas, até chegar nas cisternas, que são formadas em dilatações do espaço subaracnoide e serem finalmente absorvidas pelas granulações aracnoides. A circulação vai se dar então dos ventrículos laterais, passando pelos forames interventriculares, chegando ao terceiro ventrículo, a partir daí entrando no aqueduto mesencefálico, passando para o quarto ventrículo. Do quarto ventrículo ele vai seguir para o canal central da medula, pelas aberturas laterais ou pela abertura mediana. Chegando no espaço subaracnoide, nós vamos ter as cisternas subaracnoides. São elas a cerebelo bulbar, ou magna, como o nome já diz, entre o cerebelo e o bulbo, a ponto cerebelar, entre a ponte e o cerebelo, a pericalosa, acima do corpo caloso, a interpeduncular, entre os pedúnculos cerebrais, a quiasmática, anterior ao quiasma, a superior, também chamada de colicular autoquadrigeminal, próximo aos colículos, a pontina, anterior à ponte, e a lombar, após o cone medular. As vias aferentes são os caminhos por onde os neurônios ascendem levando as informações sensitivas ao encéfalo, a fim de que estas sejam interpretadas. As vias álgicas e térmicas são as responsáveis pela condução dos estímulos de dor e temperatura. Essas informações são detectadas por terminações livres e transmitidas à medula espinal por fibras do tipo A delta, de condução rápida, e C, de condução lenta. Essas terminações livres são parte do prolongamento periférico dos neurônios primários, que tem o corpo celular no gânglio dorsal e seguem pelos ramos posteriores para a coluna posterior da substância cinzenta da medula em seus respectivos segmentos medulares. Ao adentrar na coluna, as informações percorrem uma distância de 1 ou 2 segmentos, formando o trato posterolateral de Lissauer, e seguem caminhos distintos que podem ser divididos filogeneticamente. A primeira via é a via neoespinotalâmica. Nela, o neurônio primário faz sinapse com o neurônio secundário na lâmina 1 de Rexed. Seu axônio cruza pela comissura branca e ganha o funiculo lateral do lado oposto, ascendendo pela medula no trato espinotalâmico lateral, e a nível da ponte, juntando-se as fibras do trato espinotalâmico anterior para constituir o leminísco espinal. No tálamo, o neurônio secundário então faz sinapse com o neurônio terciário, que leva informação pelas radiações talâmicas através da cápsula interna e da coroa radiada, até chegar à área somastésica primária no giro pós-central. Na via paleoespinotalâmica, o neurônio primário faz sinapse na lâmina 5 ou na 3 e levada a 5 por interneurônios. Seu axônio se dirige para os folículos laterais, ipsilaterais e contralaterais e segue pelos tratos espinoreticulares e espinomesencefálicos, fazendo sinapses com os neurônios terciários em vários níveis da formação reticular. Os neurônios terciários levam as informações para as regiões como a amígdala e os núcleos do grupo medial do tálamo. Neste, fazem sinapse com neurônios quaternários, chamados de intralaminares, que se projetam para amplos territórios do córtex cerebral, que podem estar relacionados com a ativação cortical. As informações de pressão e tato grosseiro são detectadas pelos corpúsculos de Meissner e Ruffini. Os neurônios primários entram em contato com os receptores pelo prolongamento periférico, enquanto o prolongamento central se divide em um ramo ascendente muito longo e um ramo descendente muito curto, no trato posterior de Lissauer. Ambos se dirigem à coluna posterior da medula, onde fazem sinapse com os neurônios secundários na lâmina 2, a substância gelatinosa. O neurônio secundário cruza pela comissura branca e atinge o funículo anterior do lado oposto, ascendendo pelo trato espinotalâmico anterior, que é contínuo com o leminísco espinal e termina no núcleo ventral posterolateral do tálamo, onde faz sinapse com o neurônio terciário. Esse segue nas radiações talâmicas, pela comissura interna, pela cápsula interna e coroa radiada, chegando ao córtex somatosensorial primário no giro pós-central. Os receptores para o tato vão ser os corpúsculos de Ruffini e Meissner e as ramificações dos folículos pilosos. Os receptores proprioceptivos são os fusos neuromusculares e os órgãos neurotendinosos. E os receptores vibratórios são os corpúsculos de Pacini. Nessas vias, o neurônio primário adentra a medula e se divide nos ramos ascendente curto e ascendente longo, seguindo pelo sistema coluna dorsal leminísco medial, ao longo dos fascículos grácil e cuneiforme. No fascículo grácil, vão seguir as fibras dos membros inferiores e no cuneiforme dos membros superiores. Os ramos ascendentes longos fazem sinapse no bulbo, nos núcleos grácil e cuneiforme. A partir daí, o neurônio secundário segue anteriormente, formando as fibras arqueadas internas, e decursam formando o leminísco medial, que termina em sinapses no núcleo ventral posterolateral do tálamo. O neurônio terciário segue então o caminho pelas radiações talâmicas, na cápsula interna e coroa radiada, e chega na área somastésica primária.